Ponto número 8 é a estrutura da igreja. Qual é a estrutura da igreja? Como que nós precisamos consolidar a estrutura da igreja? Nas casas. A base da igreja é nas casas. Então, o primeiro texto é Atos 8:3. Eu vou citar o texto, vou ler ele aqui para você saber o que está escrito. Você anota, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, tá? Atos capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas. Aqui está falando da igreja da cidade de Jerusalém, que tinha mais de 5.000 discípulos. E Saulo, para perseguir a igreja, onde ele ia? Nas casas. Por quê que Paulo entrava nas casas para perseguir a igreja? Porque ele sabia que a base da igreja estava nas casas. Ele sabia que os irmãos se reuniam nas casas. Ele sabia que os discípulos se reuniam nas casas. Então ele ia nas casas para perseguir a igreja. Porque ele sabia que a igreja estava ali nas casas. Atos capítulo 12, versículo 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então eles estavam na casa de Maria congregados e oravam. Ó a base da igreja nas casas aí, ó. Romanos 16:5 diz o seguinte: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses capítulo 4, versículo 15: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemão capítulo 1, versículo 2: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Irmãos, nós lemos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Tem muitos outros que mostrando e repetindo a mesma coisa. A igreja na casa, a igreja na casa. Irmãos, quando tem mais de 3 versículos repetindo a mesma coisa, nós estamos diante de um princípio. Nós temos 5 e tem muito mais. Eu só separei esses 5, mostrando aonde que estava a igreja. A base dela estava nas casas. Por quê? Porque a casa é o ambiente mais propício para que os discípulos sejam pastoreados, ou discipulados, ou treinados, manifestando seus dons, descobrindo os dons. É o ambiente mais propício para isso. Porque olha só, nós precisamos entender, irmãos, a diferença entre pregar e pastorear. Pregar é uma coisa, pastorear é outra coisa, totalmente diferente. As duas palavras começam com P e terminam com R, mas são totalmente diferentes. Pregar é o que eu estou fazendo aqui, do púlpito. Mas pastorear não é do púlpito. Não tem como pastorear 30 pessoas, 40, 50 pessoas do púlpito, não tem como. Isso não é pastorear. Aqui eu estou pregando, não estou pastoreando. É a mesma coisa, você imagina comigo aqui, ó, eu estou com um esguicho na mão e tem 40 garrafas PET de 2 litros, vazia, aberta aqui na minha frente. E eu estou com um esguicho aqui, ó, tentando encher as 40 garrafas. Você acha que eu vou conseguir alguma coisa com isso? Agora, a igreja na casa, você está ali com 5 discípulos, 8 discípulos, 10 discípulos. Você pega esse esguicho e vai garrafa por garrafa, enchendo até a boca. Pum! E vai outra. Pum! É o ambiente mais propício para que as vidas sejam pastoreadas. Agora, você imagina comigo, eu estou pregando do púlpito lá de domingo à noite. Aí tem 50 pessoas na minha frente. Aí tem só uma ilustração, tá? Tem um homem, um pai de família na minha frente aqui, que é meio preguiçosão, não gosta de trabalhar. É só um exemplo. Aí tem um outro pai de família ali,
que não se dá bem com a esposa e usa o trabalho para fugir da esposa que é cri-cri. Não se dá bem com a esposa, usa o trabalho para fugir dela. Trabalha de manhã, tarde à noite, sábado e domingo, de segunda a segunda, exaustivamente para fugir da esposa. E eu estou lá no púlpito ensinando sobre trabalho, que o homem tem que ser trabalhador, que o homem é o macho alfa, que ele é o provedor da casa, que a Bíblia fala em Efésios que ele tem que trabalhar com as próprias mãos honestamente para ter o que atender às suas necessidades dos outros, etc. Eu estou pregando isso no púlpito aqui, ó. Esse daqui, eu estou ajudando ele, porque ele é preguiçoso, e eu estou ensinando que o homem é o provedor, que ele tem que trabalhar. Mas aquele lá, eu estou atrapalhando a vida dele. Ele vai usar a minha mensagem de domingo para alimentar o desequilíbrio da vida dele. Isso é o que acontece com uma congregação que não é pastoreada, que não é discipulada, que a base dela não está nas casas. Aonde vai conseguir chegar com isso? A formação, olha só, a ação principal da formação do caráter dos discípulos não é do púlpito. A ação principal para formar o caráter dos discípulos não é do púlpito. Do púlpito eu não formo o caráter de ninguém. Eu não te conheço. Eu não sei como é a tua vida. Não dá para eu cooperar na formação do teu caráter. E discipulado tem o objetivo de formar o caráter dos discípulos. Paulo falava isso. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós, Gálatas 4,19. Colossenses 1,28. Por quem eu me esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Mas não dá para apresentar os homens perfeitos em Cristo do púlpito. A ação principal para formar o caráter dos discípulos não é do púlpito. É o discipulado. E o lugar mais propício para isso acontecer é as casas, grupos pequenos. Agora, um homem, por mais habilidoso que seja, ele não consegue pastorear 50. Não tem como. Aí entra o sábio conselho de Jetro para Moisés, que estava tentando pastorear uma congregação de quase de 1 milhão de pessoas. Aí Jetro chega para ele e fala assim: não é bom o que fazes, Moisés. Levanta chefes de 50, chefes de 30, chefes de 10. E o que eles não der conta, eles vão trazer para você. Isso sim. Então a estrutura, irmãos, de uma igreja consolidada, longe de perigo, longe de riscos, é as casas. Os discipuladores treinados, discipuladores que sabem que discipulado não é grupo de estudo bíblico, é paternidade espiritual. Adotou, é meu filho na fé. Lembra que Paulo chama Timóteo de filho na fé, chama Tito de filho na fé, chama os coríntios de filho na fé. Discipulado não é grupo de estudo bíblico. Discipulado é uma paternidade espiritual. Então a estrutura de uma igreja consolidada, irmãos, tem a sua base nas casas, onde tem discipulado. Jesus fez discípulos e mandou fazer discípulos. Amém, irmãos? Amém. O que é discipulado? Discipulado é uma palavra personalizada que eu dou para você. E o mesmo princípio é uma aplicação diferente para ele. O princípio é o mesmo, mas a aplicação para você é um, para ele é outro. Só que eu só consigo aplicar personalizadamente para cada um se eu andar junto, se eu ter um vínculo, um relacionamento, se eu conhecer, eu sei onde é os pontos que você precisa melhorar. E obviamente você é um discípulo de Jesus, você quer melhorar. Você não vai oferecer resistência porque você quer ser semelhante a Jesus, afinal você é um discípulo, você nasceu de novo. Você é um discípulo de Jesus, um evangélico é diferente, nós não somos evangélicos. Quem chama você de evangélico é a revista Veja. A Bíblia chama você de discípulo de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Se você ler a primeira carta de Paulo para Timóteo, os 6 capítulos de 1 Timóteo, ele fala muito sobre discipulado. Porque ele está ensinando Timóteo a discipular. Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, pega todas as viúvas da igreja de Éfeso. Só que as viúvas acima de 60, fala para elas não casar, e se elas não tiverem família para sustentar, elas têm que entrar na lista
da igreja. A igreja vai sustentar essas viúvas acima de 60 anos. Agora as viúvas mais novas, fala para elas casar, porque elas estão livres para casar, para elas não entrar de casa em casa fazer bagunça abrasada. Então você vê que Paulo, ele pegou todas as viúvas, falou para Timóteo pegar todas as viúvas da igreja. Para um tipo de viúva deu uma palavra diferente, para outro tipo deu outra palavra diferente. Isso é discipulado, é uma palavra personalizada para cada um. Do púlpito é impossível fazer isso. Do púlpito eu só consigo dar o princípio, mas a aplicação disso é só nas casas, só no vínculo de uma paternidade espiritual do pai na fé com o filho na fé. Não tem como fazer isso no púlpito. Amém, meus irmãos? Faz parte da estrutura definir qual é o ensino. Jesus mandou fazer discípulos, batizar e ensinar. Ensinar o quê? A guardar todas as coisas que Ele ordenou. Quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Não é a Bíblia inteira. Eu, como discipulador ou como presbítero, eu não tenho a responsabilidade de ensinar a Bíblia inteira para a congregação ou para os meus discípulos. Não tenho. Olha o tamanho da Bíblia, irmãos. Você acha que eu tenho anos suficiente aqui no planeta Terra para eu ensinar a Bíblia inteira? Para eu aplicar isso em mim e ensinar a Bíblia inteira? Eu não tenho anos suficiente aqui nessa Terra para ensinar a Bíblia inteira. Então nós precisamos definir o quê? Aquilo que é indispensável daquilo que é útil. É útil conhecer os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil. É útil conhecer as histórias de Sansão? É útil. É útil conhecer quantos reis teve Israel? É útil, mas não é indispensável. O indispensável, basicamente, a grosso modo falando, está no Novo Testamento. Você imagina se eu ficasse aqui pregando 1 hora para a gente fazer uma contagem de quantos reis teve Israel? E ajudar você no quê? E ajudar o marido a amar melhor a esposa a se sujeitar ao marido, a criação de filhos, a administração de finanças, viver em santidade, caráter, descobrir os dons, fazer discípulo, ter intimidade com Deus, guardar a fé? Não ia. Então eu preciso entender a diferença daquilo que é útil e daquilo que é indispensável. Eu não vou ficar pregando 1 hora aqui para descobrir se Adão tinha umbigo. Já pensou? Você já viu? Tem gente que entra assim numa discussão, 1 hora discutindo de quem que é aquele povo de Gênesis 6 que desceu os filhos de Deus, tiveram relação com as filhas dos homens, isso é os anjos que tiveram relação com as filhas dos homens, por isso que tem que usar véu em Corinto, e fica 1 hora discutindo essas coisas, e isso chegou aonde? Em lugar nenhum. Entende? Não dá para perder esse tempo. Eu não tenho esse tempo para perder. Não tem como. Nós precisamos ter revelação do que é útil e daquilo que é indispensável. Indispensável basicamente está no Novo Testamento. Mas aí, irmãos, o que aconteceu? Os irmãos lá de Porto Alegre, eles se deram o trabalho de pegar o Novo Testamento e organizar por temas, para facilitar o nosso trabalho. Porque você vai ver as epístolas apostólicas, o Paulo ele vai embolando um assunto em cima do outro. Ele está falando de princípio de autoridade e submissão, daqui a pouco ele entra nos dons, daqui a pouco ele entra nos membros do corpo de Cristo, daqui a pouco ele volta no princípio de autoridade e submissão, daqui a pouco ele fala de criação de filho, daqui a pouco ele fala de casamento, daqui a pouco ele fala que ele é solteiro. Ele vai embolando um assunto atrás do outro. Você fala, calma, Paulo. Já acabou, Paulo? Então, os irmãos de Porto Alegre facilitaram muito a nossa vida. Eles se deram um trabalho de organizar por temas indispensáveis que está no Novo Testamento. Pegou o livreto lá, fundamentação, organizou, propósito eterno de Deus, todos os textos. Vida e obra de Jesus, todos os textos. Porta do reino de Deus, todos os textos. Vida em comunidade, todos os textos. Princípio de autoridade e submissão, todos os textos. Eles organizaram por tema aquilo que está no Novo Testamento. Pegou o livreto edificação, função do cônjuge, criação de filho, administração de finanças.
Pronto, está organizadinho, facilitou a nossa vida. Pegou o livreto lá, cura da alma, o dons e ministério, fechou o kit. Nós fazemos assim lá em Agudos, fechamos um kit, facilitou a vida dos discipuladores, facilitou a vida do presbitério, aquilo é indispensável. Isso as coisas que Jesus ensinou, irmãos, é suficiente para pegar um novo convertido na fé e levá-lo até a sua maturidade. É suficiente. Vai ficar com a barriga cheia, não vai ficar se metendo nas heresias da internet. Já resolve uma grande porcentagem de problemas que a gente tem no meio da igreja. Entende? Só que muitas vezes a gente não tem definido qual é o ensino de todas as coisas que Jesus ordenou no meio da igreja. Aí cabe aquele puxãozinho de orelha de Jesus lá, né? Porque Jesus falou assim: os filhos das trevas são mais habilidosos que os filhos do reino de Deus. Por quê? Você vai numa faculdade, você entra lá, você não sabe nada de engenharia. Você entra no primeiro ano de engenharia lá, você não sabe nada. Eles têm 5 anos, eles têm uma grade curricular, com começo, meio e fim, um ensino bem definido, com laboratório, prática, prova, treinamento, estágio, tudo bem definido. Você terminou 5 anos de engenharia, você está pronto para o mercado de trabalho. Nós não temos isso no meio da igreja. O improviso é o mais frequente. Eu pego um versículo do Velho Testamento, faço uma combinação com o versículo do Novo Testamento, para ter o efeito de uma boa reunião. Pronto, consegui o que eu precisava, já tive uma boa reunião. Aí com isso, o que acontece de uma maneira geral? A gente vai fazendo um entretenimento dos santos por anos e anos, sem ensinar eles o que é indispensável que eles aprendam. Por quê? Porque a gente não tem definido isso, a gente improvisa. Só para ter o efeito de uma boa reunião. Entende? Nós precisamos ter definido. Isso tudo faz parte da estrutura. Uma igreja consolidada, irmãos, tem que ter estrutura. Amém, meus irmãos?